Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto continua sendo perspectivas para a economia brasileira em 2021. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Celso Costa, com doutorado na área, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também no Departamento de Economia. Professor, o senhor fez parte da equipe do ministro Paulo Guedes no começo de 2019, ajudou, portanto, a formatar aquilo que o ministro vem desenvolvendo nesses últimos tempos. Eu desejo, sinceramente, apesar de algumas divergências que eu tenho em relação ao governo, principalmente as declarações polêmicas do presidente Bolsonaro, apesar disso, eu desejo muito sucesso ao governo federal. Espero que realmente eles sejam muito felizes na execução de suas tarefas. E é óbvio que a questão econômica é a que mais preocupa. Então, nós já falamos no bloco anterior que a expectativa em 2021, em comparação com 2020, é que o PIB cresça 3,5%, que a inflação fique na casa dos 3%. São números muito positivos. Mas e o desemprego? E a geração de empregos? Como fica isso? Tá. Nos últimos meses a gente andou tendo alguma recuperação, até os números que surgiram do CAGED foram positivos. Mesmo Ponta Grossa, a gente tem um saldo positivo nesse ano no CAGED. Até a parte da recuperação, até 3,5% que a gente vai crescer ano que vem, acima do potencial, até para repor esse ano ruim que a gente teve. Então, assim, tem muita gente que perdeu o emprego, que ano que vem deve recuperar o emprego. Não é todo mundo, porque a recuperação do Brasil é meio lenta. Muitas vezes a gente entra muito fácil em crise e sofre para sair dela. A gente é pior para o Brasil, porque a gente vem de crise desde lá de 2015, no governo Dilma. Então, é uma crise acumulada que começou com questões econômicas, políticas. Teve o governo Temer, que teve alguns problemas também por política, e isso afetou a economia. O governo Bolsonaro, no passado, entrou um ano com ideias de reforma. Teve a mudança no FGTS. Eu participei bastante da discussão da FGTS e foi um grande ganho, porque a gente sempre tinha a ideia que o recurso da FGTS sempre foi mal empregado e é um direito do trabalhador usar esse dinheiro que está lá, que é uma poupança dele. E outras reformas, a Previdência acabou passando, mas outras reformas como a tributária, que é muito importante, até para a gente melhorar a questão da produtividade na forma de pagar tributos, que é muito complicado no Brasil. Então, hoje a questão mais importante que a gente tem, talvez, até para gerar empregos e empregos sustentáveis, é a gente ter as reformas que foram prometidas lá na campanha do governo Bolsonaro e ficou parado, né? Lógico, muito pelo ano atípico que a gente vive, né? Professor, nós falamos também no bloco anterior que a cotação do dólar deve voltar para a casa dos R$4, né? Porque a nossa moeda não é tão fraca assim, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, esse dólar alto fez com que o Brasil ficasse muito barato. Então, muitas empresas fizeram investimentos aqui. Eu espero que esses investimentos acabem gerando frutos positivos para todos os envolvidos. Mas um número é inevitavelmente negativo. A dívida interna pulou de 70% do PIB para 90% do PIB. Tudo por conta do auxílio emergencial ou teve algum tipo de, como eu posso dizer, desarranjo dentro da política estatal? Assim, uma coisa que a gente discutiu muito ano passado é a quantidade de desonerações que existe na economia brasileira. É uma coisa incalculável. Assim, se você chegar em alguém ali dentro do Ministério da Economia e falar assim, o quanto que a gente dá de desoneração para vários setores, aí é um número que ninguém tem. Então, assim, e a gente teve essa discussão recente sobre a desoneração na folha de boa parte do setor da economia, mas a gente, a partir de algum momento, o Brasil tem que rever isso e a gente tem que pensar numa situação fiscal mais sólida. Então, a gente tem que deixar de ter alguns privilégios, seja para algum setor ou para outro, e a gente tem que rever essas situações, porque a gente está numa situação de dívida pública que nenhum país no mundo, parecido com o Brasil, um país emergente, vive, né? A gente vai ter talvez a Venezuela, que tem uma dívida pública muito maior que a do Brasil, mas a Venezuela não dá para comparar com o Brasil, né? A situação que vive lá. Então, o que é uma dívida interna alta?
um serviço da dívida muito alto, a gente tem que pagar esses juros por ano. A gente ainda vive um ano que a taxa de juros baixou expressivamente, então esse serviço da dívida também facilitou um pouco aumentar o gasto, né? A gente pensando num pai de família, né? Ele pagava um cheque especial de 10%, passou para 5%, ele ganhou, em vez de ele guardar esse dinheiro, ele acabou gastando também, muito por conta da pandemia, mas o auxílio, de uma certa forma, foi muito forte. Alguns setores e algumas pessoas não deveriam ter recebido, mas era uma situação muito atípica, né? É difícil você ficar pensando nisso nesse ano que a gente viveu, né? E vive, né? No caso. Então, o aumento na dívida pública teve como causa fundamental o auxílio emergencial. Sim, e o auxílio às famílias e às empresas também foi muito alto esse auxílio por conta da crise, mas muita coisa a gente vai acabar jogando por conta da crise, né? Então, professor, não seria o caso agora de fazer a rolagem dessa dívida? Isso chegou a derrubar uma presidente da República, né? E diga-se de passagem, a lei determina que isso aconteça, né? Mas são situações, embora similares, ao mesmo tempo distintas por conta da pandemia. Eu falo especificamente da pandemia, né? Não seria necessário fazer a rolagem dessa dívida de uma maneira que ela possa ser administrada melhor em 2021? A gestão da dívida sempre é uma situação complicada, né? Em geral, a gente melhora a situação do estoque da dívida, às vezes passando de uma taxa de juros pós-fixada para pré, e aumenta a maturação da tua dívida, passar para longo prazo, em momentos que a gente está bem na economia, né? No governo Lula, durante aquele boom de commodities, que o Brasil estava muito bem, ele conseguiu melhorar, a nossa dívida passou a ter um período mais longo de vencimento, em termos médios, mas em momentos de crise, quem é dono da dívida, quem tem um título do governo, ele fica muito com receio do que pode ser o governo no futuro em termos fiscais. Então ele começa a exigir um prêmio de risco maior, e isso sempre é mais complicado, né? Então, é uma pessoa que vai chegar no banco para negociar uma dívida e ele não tem muito o que dar em troca. Então, nesse momento, o melhor é a gente tentar fazer algum ajuste de alguma forma. Eu acho que é meio inevitável qualquer servidor público ou alguém que tem algum contrato com o governo aceitar que não vai ter reajuste, porque a gente está em crise. Eu acho que qualquer pessoa que entende o que a gente está passando tem que aceitar isso. E a gente esperar que ali no futuro o governo também não entre num viés de gastar demais, com um viés um pouco mais populista. Isso é muito perigoso. Certo. Em 2021, nós teremos a perspectiva de um crescimento, então, na casa de 3,5%, que nada mais é do que uma recuperação não total daquilo que nós perdemos esse ano de 2020. Mas nós ainda vamos estar convivendo com a pandemia, porque a vacinação, que poderia ter começado de fato agora em 2020, não vai começar, vai ser jogada para 2021, e infelizmente nós vamos conviver com a pandemia pelo menos por mais um ano. E eu lamento muito que pessoas estejam falecendo nesse processo. Portanto, professor, até que ponto a pandemia continua atrapalhando a nossa economia no ano que vem? Ou nós já aprendemos a conviver com ela? Eu acho que assim, no primeiro momento, março foi muito terrível, né? Parou tudo, ninguém sabia por quanto tempo seria isso. A gente aprendeu a lidar com isso, a gente melhorou protocolos, a gente aprendeu a lidar com a doença, a gente está vendo familiares próximos ter a doença e de alguma forma recuperar, outros não, mas virou algo do dia a dia, pelo menos nesse ano, né? Então, eu acho que é incerto ainda se vai ter uma segunda onda no Brasil, isso não está claro. A gente aumentou um pouco o número de casos, mas ainda não é uma direção do que vai acontecer. Mas eu acho que, mesmo tendo uma segunda onda, não vai ter o mesmo efeito que teve lá em março. A gente vai continuar funcionando de alguma forma. Algumas localidades onde o número de casos estiver muito
preocupante, deve fechar um pouco mais, esperar passar algum momento, mas a crise é menos perigosa agora do que foi em março, assim, colocando uma palavra simples. Professor Celso Costa, com doutorado em Economia, professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.